No meio esotérico existem chaves interpretativas. Por isso resolvemos criar essa série de elementos esotéricos. Hoje o tema é a água. E bom, a água é um elemento muito associado à energia yin, à energia feminina, a esse aspecto dentro de nós. E talvez o símbolo mais famoso, enfim, mais conhecido para nós no Ocidente, pegando um pouquinho do Oriente, relacionado à água, é a ideia de emoções, de sentimentos. Então ela aparece em vários mitos, em várias histórias, em vários simbolismos diferentes, fazendo a alusão a, dentre outras coisas, esse aspecto interno nosso, daquilo que a gente sente, de como a gente sente as coisas. Pegando um exemplo, como você falou, né, a água é utilizada em muitos contos, em muitas parábolas, em muitos mitos. Né? A própria passagem de Jesus, de quando ele acalma as águas, né? Essa é uma passagem que elucida muito bem esse simbolismo. Né? O que é acalmar as águas? Acalmar as águas é acalmar o nosso oceano interno, ou seja, é acalmar as nossas emoções. É fazer com que aquele turbilhão, aquele caos que, né, muitas vezes as nossas emoções se tornam dentro de nós, se pacifique e se torne harmônico. Né? Uma outra questão também muito associada ao elemento feminino, como você mesmo falou, né, esse aspecto feminino da água, está na própria questão da vida. Né? A água ele é o elemento da vida, não só porque a gente sabe biologicamente que a vida no nosso planeta surgiu da água e tudo mais, mas também pela questão da água ser fluida. Né? Então a água ela é como se fosse o nosso sangue, ela é como se fosse a nossa energia, a nossa vitalidade. A água, ela flui, ela vai para todos os lugares, né? Ela se embrenha em todos os lugares e ela leva vida para esses lugares. Né? Os grandes povos da antiguidade, sejam da Mesopotâmia, do Egito, eles nasceram ao redor de grandes rios. Por quê? Porque eram os rios que tornavam a terra fértil. Se não fossem os rios, se não fosse a água, não teria como haver vida naquele lugar e não haveria como plantar, não haveria como subsistir naquele ambiente. Né? Então a água também, mais uma vez associando ao feminino, muito ligada a essa questão de dar a vida, de nutrir. E essa questão de dar a vida e nutrir traz a ideia da cura, provavelmente dito. Porque tanto porque você dá a vida, quanto você transmuta os seus sentimentos, as suas emoções. Né? A ideia da doença é uma ideia de desarmonia. Existe alguma coisa que está desarmônica. Quando você mergulha no seu oceano interior para tratar das suas emoções, pacificá-la, você está trazendo harmonia para dentro de você, ou seja, você está trazendo vida, propriamente dito. E isso é muito representado em vários contos, como o cálice, né? A ideia do cálice sagrado, a ideia do caldeirão da bruxa, a ideia da taça, né? Quem joga baralho tem lá o naipe de taças, né? Que a gente chama de copas, né? Mas o naipe de taças, que você tem justamente simbolizando esse elemento água, que traz dentro dos mitos essa capacidade que nós temos de mergulhar no nosso oceano interno, perceber onde as coisas estão erradas, porque a água ela vai frestar por cada cantinho, né? Ela vai por cada lugar onde você nem imaginou que tinha brecha, ela passou ali, apareceu um vazamento e ela vai mergulhar ali dentro para que você entre em contato com aquilo que exista de mais interno seu, que exista de mais primordial seu. E por isso ela também traz muita ideia de uma bagagem ancestral. Né? Vai vir água. Ela traz essa ideia de uma bagagem ancestral, porque ela vai carregar aquilo que você tem com você desde sempre, desde que você foi criado, não só quando você nasceu fisicamente, mas começou a existir, né, a sua existência como um todo. Então ela vai pegar essa questão antiga da sua família, das gerações passadas, tudo aquilo que trouxe você para esse momento, e é o grande símbolo da água. Sim. Tem um outro símbolo, tem vários outros símbolos associados à água, mas um outro bem interessante é a ideia de matéria, né? E não matéria bruta como a gente entende, mas matéria no sentido um pouco mais sutil, né? Então você vê até em algumas religiões, enfim, algumas linhas filosóficas e alguns escritos sagrados, você vê a água sendo tratada dessa maneira, né? Fazendo alusão a um elemento material, a algo que constitui aquilo que de certa forma vai dar vida a outras coisas. E isso vem muito da forma com que você segura a água, né? Essa ideia, porque a ideia da matéria é uma ideia de horizontalidade. Né? E aí você coloca a água num copo, você pode balançar o copo de um lado para o outro, ela vai buscar ficar sempre horizontal, diferentemente do elemento fogo, do qual a gente já falou, que ele vai trazer uma verticalidade. E aí eles fazem essa cruz, né? Onde você tem a matéria e o espírito, provavelmente dito.
dentro da Rosa Cruz, né, a filosofia rosacruciana, ela vai falar aqui da junção do seu espírito com a sua matéria, desabrocha a rosa, a rosa da espiritualidade, propriamente dito. E aí você vai encontrar como rituais de iniciação filosófica o ritual de batismo, né? O João Batista, o que ele fazia? Ele colocava a pessoa na água e aí a pessoa sai da água mostrando que eu pacifiquei as minhas emoções, eu pacifiquei os meus sentimentos, saí dessa horizontalidade e agora eu posso pegar a verticalidade, me expandir espiritualmente. E foi justamente após esse batismo, que você vê dentro da Bíblia, né, que Jesus vê o Espírito Santo transmutado em pomba. Sim, exatamente, né? A própria passagem de Jesus sendo batizado por João Batista demanda essa questão, né, da água também como um símbolo de renascimento. Né? Ou seja, a água como uma grande mãe, a grande doadora da vida, a grande nutridora da vida, e a partir do momento que você sai da água, você está renascendo para uma nova vida, você está renascendo para um novo ser, né? Você sai da vida material, da vida horizontal e renasce para uma vida vertical, renasce para uma vida mais espiritualizada, né? E como também não poderia deixar de ser, né, falando do nosso querido e amado filósofo contemporâneo Bruce Lee, né, que já dizia que já dava para nós o grande bizu, conselho, né? O bizu, seja água, né? E o que significa ser água? Ser água é justamente comportar-se como esse elemento se comporta. Aqui a gente falou basicamente o tempo todo sobre características de como a água se comporta, né? A capacidade dela de penetrar em todos os lugares, de contornar as situações, mas também a capacidade dela de se adequar às situações mais variáveis possíveis, né? Como o Paulo falou, você coloca a água, ela num jarro e você vira o jarro, ela vai buscar a horizontalidade. Só que a água ela também se torna, ela assume a forma do recipiente que ela está. Então se você coloca ela num jarro, ela assume a forma de um jarro. Se você coloca ela num copo, ela assume a forma de um copo. E essa capacidade de conseguir se adaptar ao meio e de conseguir estar sempre bem em qualquer lugar onde você esteja, em qualquer situação que você esteja, conseguir ser flexível ao ponto de ser sempre você em todas as situações, é uma característica que a água nos ensina, né? Não apenas a enfrentar as coisas de frente no sentido de confronto direto, mas saber contornar, saber tangenciar as situações para poder encontrar a melhor forma, a forma mais fácil, porque a água sempre vai buscar o caminho mais fácil, o caminho mais simples, encontrar a forma mais fácil, mais simples de conseguir penetrar, de conseguir ser contundente. Uma outra coisa que a água traz também, vocês provavelmente já devem ter visto, ritos de lavagem. Vamos lavar a escadaria de não sei o que, vamos lavar isso aqui. Por quê? Porque querem deixar limpo. Sim, é verdade, querem deixar limpo também por conta disso. Mas a água traz muito disso. Você já reparou que quando você tá sem tomar banho, você começa a ficar sujo, né? Você sente um calor, você sente mal em relação àquilo, e porque tá sendo criada uma película em volta de você que te isola do meio. A água, essa limpeza da água, faz com que você elimine essas impurezas e consiga perceber o meio no qual você encontra. Ou seja, você deixa de ser uma coisa isolada e você se funde com a coletividade. A água traz muito disso, né? De você conseguir perceber, através da sua própria limpeza, que você não é um ser isolado da criação, mas que você faz parte dela também. E aí, falando por um olhar, por um aspecto um pouco mais psicológico, a gente pode entender o elemento água na nossa vida, pelo menos de maneira desequilibrada, a partir de 2 pontos, né? Ou a gente tem um pouco desse excesso de água, e aí, em muitos momentos, nós nos encontramos, de certa maneira, mergulhados demais nas nossas emoções, a gente se perde um pouquinho nos fatos, a gente se afasta um pouco daquilo que é a realidade, a gente muitas vezes cai numa ilusão muito grande e começa a responsabilizar demais aqueles que estão ao nosso redor por coisas que talvez nós pudéssemos fazer também. E o que seria uma falta de água, entre aspas, é a nossa incapacidade de entrar em contato com aquilo que existe dentro de nós, né? A gente falou o tempo inteiro que a água está relacionada às emoções, e se a gente não entra em contato com isso, isso também gera escassez, isso também gera desequilíbrio na nossa vida. Então é importante que a gente lide com esse elemento, assim como todos os outros, de maneira harmônica, que a gente saiba vivenciar os aspectos positivos dele, nem mais, nem menos, sempre equilíbrio. Sim, é importante saber que todos os elementos, eles fazem parte de nós, eles constituem quem nós somos, né? Então a gente não pode viver a vida com eu vou viver a minha vida só com 2 elementos. Esses aqui, ou então 3, mas esse aqui eu não quero. Não. Esse negócio de emoção dá muito trabalho, deixa eu falar. Exato. Todos fazem parte de você. Então nenhum em excesso, nenhum em falta, mas todos eles de forma harmônica, todos eles de forma equilibrada.
E aí, o que achou desse vídeo? Se você chegou aqui pela primeira vez e gostou do que a gente falou, pense em se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante. Dá um likezinho também, mostrando que você gostou. Deixe o seu comentário sobre o que você achou desse elemento água que é tão presente na nossa vida e que geralmente a gente negligencia um pouquinho. Pois é, marca o sininho aqui também para você receber os nossos novos vídeos, os materiais que a gente construiu aqui no YouTube. E lembre-se também de se inscrever nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, podcast. Interage com a gente por lá, é sempre bem legal. E até a próxima. Tchau, tchau.